graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Você sabia que Mateus 24 é o capítulo mais mal interpretado dos nossos tempos? Muitos estudiosos da Bíblia explicam Mateus 24 como se todo o capítulo falasse sobre a volta de Cristo. Mas poucos se dão conta de que os apóstolos fazem 3 perguntas a Cristo no versículo 3, e Jesus responde a 2 das perguntas, mas a terceira ele não responde. Mas o que acontece em Mateus 24? Vamos pegar um contexto maior para que possamos entender Mateus 24. Jesus, em Mateus capítulo 21, está chegando ao fim da sua missão aqui na terra. Ele vai a Jerusalém porque está chegando a Páscoa e é recebido com honras de um rei. Então Jesus entrou no templo, no versículo 12, e expulsa os cambistas do templo. Faz alguns milagres e sai da cidade e vai para Betânia. No dia seguinte, Jesus volta a Jerusalém e novamente vai ao templo. E enquanto ensinava a multidão, é cercado pelos fariseus e escribas, no versículo 23, questionando com que autoridade Jesus ensinava e fazia milagres. Jesus coloca os fariseus e os escribas no seu devido lugar e passa a falar por parábolas. Mateus capítulo 22, Jesus continua falando por parábolas sobre o reino de Deus, e os fariseus tentam preparar armadilhas para Jesus diante do povo. Então, após toda a rejeição dos fariseus, dos escribas, dos saduceus e de muitos do povo, Jesus expõe todos eles a sua incredulidade, a hipocrisia, a sua religiosidade. Então, Mateus capítulo 23, Jesus começa a jogar a hipocrisia dos fariseus, jogar na cara deles a sua hipocrisia, porque eles o rejeitaram, muitas e muitas vezes o perseguiram e intentavam matá-lo. No versículo 33, nós vemos Jesus dizendo para os fariseus: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Nos versículos 34 a 36, Jesus profetiza a perseguição dos apóstolos e dos profetas que ainda virão após Atos capítulo 2. Vamos ler juntos? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Maraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Amém? Nos versículos 37 e 38 do capítulo 23, Jesus chora por Jerusalém porque o rejeitaram. Jesus também profetiza a destruição de Jerusalém por causa dessa rejeição. Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Amém? Então começa Mateus 24. Jesus sai do templo. Deus está deixando o templo para nunca mais voltar. Aí aproximam-se de Jesus os apóstolos e falam das maravilhas do templo. Mas este era o templo reconstruído por Herodes, não era o templo original de Salomão. E Jesus os responde. Vamos ler a partir do versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Amém? Veja só, irmãos. No capítulo 23 de Mateus,
o versículo 38 e 39 diz o seguinte: Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: Bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui nós vemos Jesus profetizando que Jerusalém ficará deserta, Jerusalém será assolada. E também diz que eles não verão mais até a sua volta. E já no capítulo 24, no versículo 2, nós vemos Jesus profetizando a queda do templo, a destruição do templo, dizendo que ali não ficará pedra sobre pedra. Então os apóstolos perguntam para Jesus: quando serão essas coisas? Quando Jerusalém será destruída? Qual o sinal da sua vinda? Que sinal haverá da sua vinda, da sua volta? E quando será o fim do mundo? Então Jesus começa a responder a partir do versículo 4. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Amém? Jesus responde primeiro que virão falsos cristos, falsos ungidos, enganando a muitos. Jesus diz aos apóstolos: Cuidado, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então Jesus começa a dizer que eles vão ouvir de guerras e saber de rumores de guerra. Mas não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam. E se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Ou seja, haverá muitos desastres naturais naquele tempo. Mas Jesus diz: todas essas coisas são os princípios das dores. Agora Jesus passa a falar o que há de acontecer com os 12 apóstolos. Versículo 9: Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. Então virá o fim. Amém? Nós vemos aqui que Jesus já havia falado muitas vezes que os apóstolos seriam perseguidos e seriam mortos. E Jesus falou novamente aqui que eles seriam perseguidos, seriam mortos, seriam odiados de muita gente por causa do seu nome, por causa do seu testemunho, por causa do evangelho. E que apareceriam falsos mestres, falsos profetas, enganando a muitos, e que o amor se esfriaria, mas aqueles que perseverassem até o fim seriam salvos. E o evangelho do reino, aquele que Cristo ensinou aos apóstolos, será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Jesus continua a sua resposta no versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos,
serão abreviados aqueles dias. Amém? Jesus estava falando aos apóstolos: vocês ouvirão de guerras, de rumores de guerras, pestes, desastres acontecerão. Mas quando vocês virem ídolos colocados no lugar santo, fujam. Não voltem para trás, não voltem para suas casas, não voltem do campo para buscar os seus bens. Fujam. Ai das grávidas naquele dia, porque precisarão correr rapidamente, das que amamentam com criança de colo. Orem para que não aconteça essa fuga no sábado, porque por causa da sua religiosidade, que não aconteça no inverno, por causa de levar mantimentos. Jesus fala que uma grande aflição acontecerá como nunca houve antes, desde a criação do mundo. Então nós vemos do versículo 23 até o 27, Jesus falando da sua volta. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se for possível, enganarão até os escolhidos. E eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém? Jesus está dizendo aos apóstolos, quando estiverem vivendo essas aflições, quando estiver vivendo essa perseguição, tudo isso que Jesus tinha acabado de dizer, e disserem, eis que Cristo está aqui ou está ali, não creiam. Falsos profetas, falsos cristos estarão fazendo grandes milagres e prodígios, e enganarão muitos judeus, muitos escolhidos, até mesmo os cristãos. Jesus está dizendo, se disserem que ele está no deserto, não vão atrás. Se disserem que está em alguma casa, não acrediteis, porque a volta de Cristo será como um relâmpago, será tão rápido, será um piscar de olhos, como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente. Será num piscar de olhos, não haverá sinal da volta de Cristo. Então Jesus volta a falar da aflição daqueles dias, versículo 29. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor e trombeta, e os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Esse é o trecho mais mal interpretado de Mateus capítulo 24. Aqui, Jesus está usando uma linguagem apocalíptica. A linguagem apocalíptica é um sinal do juízo de uma nação, do juízo de Deus sobre uma nação. Isso é usado no Antigo Testamento e é usado também em Apocalipse. Nós temos exemplos de linguagem apocalíptica em Isaías capítulo 13, no versículo 10 e 11, que é o juízo de Deus contra a nação da Babilônia. Também em Isaías capítulo 34, no versículo 3 e 5, é o juízo de Deus contra Edom. Também em Ezequiel capítulo 32, nos versículos 7 e 8, que é o juízo de Deus contra o Egito. E no livro de Jeremias, no capítulo 4, no versículos 23 ao 28, nós também vemos um juízo de Deus contra Jerusalém, como aqui. E em Apocalipse, nós vemos em todo o livro o juízo de Deus contra o Império de Roma. Em todos esses exemplos, assim como nesse trecho de Mateus 24, nós vemos a linguagem apocalíptica. Deus sempre está falando, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão. Essas coisas não acontecerão literalmente. Este é um meio de Deus falar
que o juízo está vindo para uma nação. Também diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e que todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Isso também não acontecerá literalmente. Aqui Jesus está dizendo que nação se levantará contra outra nação, como vemos no versículo 7. Se levantará nação contra nação e reino contra reino. Quer dizer que Deus usará uma nação para trazer juízo a outra nação. E agora sim, Jesus dá um sinal para os apóstolos de que todas essas coisas virão. O versículo 32 ao 35 diz o seguinte: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Jesus está dizendo para eles: assim como vocês sabem discernir que o verão está chegando quando brotam folhas na figueira, quando notam ramos novos na figueira, assim vocês também saberão, e de todas essas coisas que Cristo acabou de dizer, quando começarem a aparecerem todos esses sinais, eles saberão que está próximo de acontecer. E Jesus diz mais no versículo 34: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, isso tudo aconteceria naquele tempo. Veja só, irmãos. No versículo 14, Jesus diz: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Até o ano 60 depois de Cristo, o evangelho foi pregado em todo o mundo palestino, ali da Ásia. O evangelho foi pregado a todas as nações naquela região. Os rumores de guerra já haviam começado, os desastres naturais já estavam acontecendo, tudo aquilo que Cristo havia predito estava acontecendo. Então que todos pegassem as suas malas, as suas roupas e fugissem dali, de Jerusalém. Então no ano 70 depois de Cristo veio o fim. Jerusalém foi destruída, o templo de Jerusalém foi destruído, o qual está até hoje da mesma maneira, e Roma trouxe o juízo para Jerusalém, nação contra nação, reino contra reino, como Cristo havia predito. Amém? Agora vamos voltar ao versículo 36 em diante. Jesus responde agora à pergunta dos apóstolos sobre os sinais que haveria da sua vinda. Mas como eu já disse antes, irmãos, seria como um relâmpago, seria como um piscar de olhos. Jesus diz o seguinte: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Amém? Jesus está dizendo que não haverá sinal da sua volta, que nem o dia e nem a hora ninguém sabe, nem os anjos e nem o próprio Jesus. Somente Deus sabe o dia da sua volta. Ele diz: vigiem, permaneçam santos, porque como nos dias de Noé, as pessoas não vigiaram, não creram na palavra do Senhor. Noé construiu a arca e entrou na arca, então veio o dilúvio, e de repente todos foram levados pelo dilúvio. Da mesma maneira será na volta do Filho do Homem, na volta de Jesus.
Então aqueles que forem santos, dois que estiverem no campo, um santo e o outro ímpio, um será levado e o outro será deixado. Isso que Jesus quis nos dizer nessa palavra. Continuando o versículo 43, ele diz o seguinte: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Jesus quis nos dizer aqui que se todos verem um sinal de que Cristo está voltando, todos se arrependerão naquele momento e serão salvos. Mas ele diz: permaneçam santos, para que naquele dia, na volta de Cristo, vocês possam ser salvos. Versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo, ou seja, que tenha a esperança da salvação? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, quando Cristo voltar, achar servindo com esperança de ser salvo. Versículo 47. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Ou seja, Cristo diz: aqueles que não forem santos, não estiverem com a esperança da salvação, vigiando, serão lançados juntamente com os hipócritas, os fariseus e os escribas, no fogo do inferno, onde haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Então, irmãos, o que nós vemos em Mateus capítulo 24 já se cumpriu em 70 depois de Cristo. O que nos resta é vigiar, se tornar santos, ser separados para Deus, para que no momento em que Ele voltar, num piscar de olhos, como um relâmpago, nós possamos receber a herança da salvação. Amém? A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus.